Oi, eu sou o Felipe e descobrimos um órgão novo no corpo humano. É sério? Ou mais ou menos. Assim, na verdade, o gênio Leonardo da Vinci já tinha escrito sobre o mesentério nas suas anotações sobre anatomia em 1508, onde ele descreve como uma membrana espessa, fibrosa e gordurosa, com vasos passando por ela e ligada à região inferior do diafragma. Confuso, eu sei, mas durante muito tempo todo o ensino de anatomia tratou o mesentério não como um órgão próprio, mas como parte do cólon, que é basicamente a maior parte do intestino grosso, o que não impediu que a classificação do mesentério continuasse alvo de debate por muitos anos. Porque o mesentério é meio confuso mesmo. Até que entre 2012 e 2014, alguns estudos de histologia, liderados por J. Calvin Coffey, trouxe de volta de maneira séria essa discussão. E em 2016, com um artigo publicado na The Lancet chamado The Mesentery: Structure, Function and Role in Disease, ele defende que tudo que sabíamos até o momento era o bastante anatomicamente e funcionalmente para trazê-lo para o time dos órgãos. A partir de 2017, basicamente a comunidade científica passou a aceitá-lo como órgão. Mas a primeira questão é: como assim a comunidade científica aceitou? Não existe o senhor Ciência da Silva que valida cada afirmação científica feita? E esse vai ser o problema que vamos tentar resolver daqui pra frente. Quem é que define que algo é ou não é um órgão? Se por dentro a gente tem tudo conectado um no outro, como é que a gente sabe se algo é um órgão próprio ou parte de outro? Então, definir o que é um órgão é meio complicado porque a gente que inventou os órgãos. O seu corpo é meio que só o seu corpo. A gente que decidiu colocar plaquinhas com nomes. Então, o consenso é que para que um pedaço do seu corpo seja considerado um órgão, ele precisa cumprir esses 4 critérios. E é aqui que o seu corpo começa a ficar estranhíssimo. Primeiro, precisa ter uma estrutura identificável, ou seja, dá para delimitar e descrever como uma peça individual do corpo. Segundo, precisa ser feito de mais de um tipo de tecido. Terceiro, precisa ter uma função fisiológica própria e específica, tipo bombear sangue, trocar gases e não ser meramente uma peça auxiliar da função de outro órgão, o que é uma pedra no sapato do mesentério, mas calma aí. E por fim, precisa estar integrado em um ou mais sistemas do corpo, não pode ser isolado trabalhando sozinho. É por isso que um dos órgãos mais estranhos que nós temos é aquele que nos deu a pergunta mais clichê da história dos programas de quiz. Qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele, Luciano Huck, todo mundo já sabe que é a pele. Obviamente, a pele, que além dos nervos, etc., é feita de tecido epitelial e conjuntivo, tem um contorno claro. Tanto é que eu até fiz um vídeo sobre como calcular a área do seu corpo inteiro e descobrir quanta pele você tem. Tudo isso para explicar quantos mosquitos seriam necessários para chupar todo o sangue do seu corpo. Confere lá, esse vídeo vai aparecer nas telinhas aqui do final. E aí, se você estiver se perguntando de que sistema a pele faz parte, é muito simples. A pele é parte do sistema tegumentar. É toda a estrutura que reveste você. Basicamente, a sua embalagem inclui a pele, as unhas, pelos e cabelos, as glândulas de suor e as glândulas sebáceas que te deixam com essa cara de pastel recém-frito. Então, assim, essa é uma definição que surge para facilitar, mas em alguns casos acaba complicando mais ainda, porque se a gente tratar essa definição de forma rígida, a gente vai acabar criando os estranhos quase-órgãos. Por exemplo, o tecido linfóide associado à mucosa, ou apenas malte, se preferir. Ele tem função própria, que é a defesa imune nas superfícies da mucosa do seu corpo, fica dentro até de mais de um sistema do corpo, já que ele é parte do sistema imune e linfático e é feito de mais de um tipo de tecido, o epitélio e o tecido conjuntivo local, como base da anatomia, mas também as células imunes. O problema é que o malte é difuso, não é uma coisa específica fácil de apontar. Ele está espalhado em vários pontos do corpo, no trato gastrointestinal, nas suas vias aéreas, basicamente em qualquer lugar que produz muco. O que vai ser extremamente importante para você entender o caso da mulher que teve que arrancar quase todos os órgãos do corpo. Mas a gente vai falar isso no final do vídeo, pera aí. A gente não consegue fazer um contorno em volta dele e delimitar como uma peça única com fronteira fixa do jeito que a gente faz com o coração, com o fígado, por exemplo. Ou seja, um quase órgão. Ou como o jovem gosta de dizer,
Sabor, órgão, sabor! Eu poderia também citar o ligamento arterioso, que tem contorno claro, é formado por mais de um tecido e faz parte do sistema cardiovascular, mas é apenas um resto da sua gravidez. Ele auxilia na formação do feto, mas depois perde a sua principal função, fica ali perdido. Ou até mesmo um tumor poderia ser um órgão. O teratoma, por exemplo, nessa definição mais aceita, ele tem limites claros, é formado por mais de um tecido, em geral osso, dente, pele, músculo, e também está integrado no sistema onde ele nascer, geralmente no ovário. Só que, como você deve imaginar, ele não é um componente normal do seu corpo. Então, afinal de contas, quantos órgãos você tem no seu corpo? A resposta, claro, é depende. Depende não só se você já removeu uma vesícula ou apêndice ou até mesmo um rim. Depende porque, se você está prestando atenção até aqui, deve ter percebido que definir órgãos é muito difícil. Então, se você considerar o mesentério, como eu falei lá no início, aí sim, então temos 79 órgãos, que obviamente eu não vou citar todos aqui, mas essa contagem considera o mesentério. Só que alguns artigos defendem que temos, na verdade, 315 órgãos. E o truque para chegar nesse número é, primeiro, contar cada dente individualmente como um órgão. Sim, dentes até podem ser considerados órgãos porque cada dente é uma estrutura própria, feita de vários tecidos. Esmalte, dentina, cemento, e eu disse cemento, não cimento, e a polpa. A propósito, a polpa do dente ainda tem nervos, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo. Eu fiz um vídeo sobre isso que também vai aparecer aqui nas telinhas do final. Mas assim, parece um pouco de trapaça, né? Depois disso vão fazer o quê? Contar, sei lá, cada osso como um órgão? Sim, é isso mesmo. Cada osso individualmente, o fêmur, a tíbia, o húmero, cada costela e vértebra é uma estrutura própria, delimitada, vascularizada, com nervos, formado por vários tecidos e, claro, com função própria. Então, em vez de tratar cada osso como um órgão, talvez a gente devesse tratar o esqueleto, ou seja, a gente pode estar tratando de um órgão, ou de 206. As contagens mais tradicionais tratam o esqueleto como um órgão coletivo. Na verdade, ainda é problemático porque o esqueleto é um sistema, ou melhor, parte do sistema esquelético, que inclui cartilagens, ligamentos, etc. Então assim, viu como é complexo? Se você considerar bebês, então piorou, porque eles têm cerca de 270 ossos. Sim, você nasceu com mais ossos do que tem hoje, porque vários desses ossos moles se fundiram para virar um único osso novo. E os órgãos duplos? Quem foi que disse que temos 2 pulmões e não um pulmão grandão que parece ter 2 partes? A sua tireoide tem 2 lobos, um esquerdo e um direito, ligados por uma faixa no meio chamada de istmo. Por que a gente não trata cada lado como um órgão próprio e avisa todo mundo que temos 2 tireoides? E os seus olhos? Ambos se conectam pelo quiasma óptico, pelos nervos ópticos. Quem é que disse que a gente tem que tratar como 2 órgãos, 2 olhos? Ou os ovários, que também se conectam juntos. O coração, por exemplo, a gente aprende desde pequeno que ele fica no lado esquerdo, mas isso tá errado. O coração fica no meio mesmo, só que o lado esquerdo é maior. E sabe por quê? Porque o lado esquerdo é o lado que joga o sangue para o corpo todo, enquanto o direito fica responsável por irrigar os pulmões. Mas tem também o meu exemplo favorito. Alguns cientistas acreditam que as bactérias do seu intestino são um órgão. Na verdade, eles chamam isso de órgão endócrino virtual. O problema é que elas, as bactérias, não são você. Ou será que são? Essa que é a parte mais doida. A começar pelo jeito como elas vão parar ali. Porque uma vida saudável começa no cocô da sua mãe. Na hora do parto, o bebê leva consigo bactérias da vagina da sua mãe, que vão entrar nele e se instalar no estômago. Mas o bebê pega de tudo quanto é canto. Do hospital, da pele da mãe, do ar e, claro, principalmente do leite materno. Então, a microbiota intestinal é um conjunto enorme de bactérias vivendo no intestino. Elas comem os restos da nossa comida, principalmente fibras, e transformam isso em substâncias químicas. Algumas dessas substâncias químicas ficam no intestino, mas outras entram no sangue e chegam a órgãos distantes, como fígado, coração, tecido de gordura e até o cérebro. Por isso, a microbiota consegue influenciar digestão, imunidade, metabolismo, inflamação e até definir se você vai ser medroso ou corajoso. Um estudo da Physiological Society mostrou que as bactérias do intestino podem mexer na resposta ao estresse. Em testes com camundongos sem microbiota, o corpo liberou mais hormônios de alerta. Quando esses animais receberam bactérias certas ainda cedo, essa reação melhorou.
Ou seja, as bactérias do intestino ajudam o corpo a regular o medo e o estresse. Quando essa regulagem falha, o corpo pode reagir demais a ameaças pequenas, e as bactérias dentro da sua pança têm metabolismo próprio. Elas fazem reações químicas que as células do seu corpo de macaco evoluído não conseguem fazer tão bem. Elas quebram as fibras alimentares, produzem vitaminas e, claro, mexem com o seu cérebro. Esse artigo, publicado pela MDPI, mostrou que a capacidade metabólica das bactérias no seu intestino é superior à sua. Sim, esse monte de bactéria dentro de você é capaz de extrair energia dos alimentos com muito mais eficiência do que você seria capaz. É por isso que as pessoas fazem transplante de cocô. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre transplantes de órgão em geral, mas vale a pena comentar isso aqui brevemente. Existe uma bactéria chamada Clostridioides difficile, que, como você pode imaginar, é muito difficile, e ela pode causar diarreias intensas, principalmente depois do uso excessivo de antibióticos, que matam a bactéria invasora, mas também matam aquelas bactérias trabalhadoras que ajudavam na sua digestão. Então, o jeito é colocar mais dentro de você. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um doador saudável cede o seu material fecal e colocam dentro de você. O material é filtrado e processado, claro, tanto que existe um remédio pronto para isso, se chama Rebiota, que você coloca para dentro do corpo do jeito tradicional, enfiando naquele lugar por onde a biota se foi. A alternativa é por via oral, como é com o Valst. Claro que eu tô brincando, e esses remédios não são cocozinhos sólidos que colocam dentro de você, mas amostras da microbiota de outra pessoa, que aí sim, de fato, veio do cocô de alguém. Ainda assim, é bem estranho se você parar pra pensar. Mas vamos voltar aqui porque a pergunta principal do vídeo não é essa. A gente não quer simplesmente saber quantos órgãos você tem. A gente quer saber quantos você pode vender. Será que você precisa mesmo de todos esses 79 órgãos aí dentro? Ou 315 se preferir? Agora que investigamos a definição de órgão e concluímos que é uma resposta praticamente impossível de dar, vamos explorar quantos órgãos dá para tirar do corpo sem morrer. E vamos fazer isso explorando o caso de uma mulher muito azarada, mas também muito resistente. Rebecca Hind era uma educadora de atividades ao ar livre que teve seu primeiro diagnóstico. No fim de 2018, depois de uma festa de Natal do trabalho, Rebecca começou a se sentir mal. A primeira explicação sempre é a mais simples e banal: intoxicação alimentar. E assim, era uma explicação plausível para náusea e mal-estar depois de uma confraternização recheada de comidas pesadas, só que o desconforto continuou. As semanas passaram e ela ainda não tinha voltado ao normal. Depois de cerca de 2 meses sem recuperação completa, ela percebeu que tinha algo mais sério do que uma indisposição passageira. Vieram consultas e mais consultas, exames de tomografia e biópsias, e a resposta do seu problema veio com um diagnóstico estranhíssimo: pseudomixoma peritoneal, ou PMP, como vamos chamar a partir daqui. Um câncer raro ligado a uma proteína da mucosa chamada mucina, nesse caso geralmente associado ao apêndice. O PMP é uma doença estranha porque nem sempre se comporta como um câncer que a gente costuma imaginar, uma massa única crescendo em um ponto específico que pode simplesmente ser removida. Ele pode desencadear a produção desregulada da mucina, uma proteína com alta facilidade para formar gel, como na saliva, por exemplo. E assim passa a espalhar esse material por toda a cavidade abdominal. Em pouco tempo, a pessoa vai se enchendo de muco por dentro. Tanto que o nome vulgar da doença é barriga de gel. No caso da Rebecca, quando os médicos chegaram ao diagnóstico, a doença já havia tomado espaço demais. Ela disse ao jornal The Telegraph que quando encontraram o câncer, ela estava praticamente tomada por completo por dentro pela doença. Uma cirurgia precisaria operar quase o abdômen inteiro de cima a baixo, órgão por órgão, superfície por superfície, removendo os lugares comprometidos. Começou removendo o apêndice, que em muitos casos de PMP é a origem do problema. Na mesma cirurgia, os médicos removeram também o umbigo e o omento menor, uma prega de tecido por dentro do abdômen ligada ao estômago e ao fígado. Nessa mesma operação, eles também retiraram cerca de 6 litros de mucina acumulada. O que dá para entender que não é uma cirurgia simples. Não é simplesmente encontrar o tecido problemático e remover ele com margem. A mucina
contaminante se impregna em tudo, até em superfícies internas. O cirurgião precisa remover a doença visível, mas também remover os tecidos onde ela se grudou ou tem mais chance de permanecer. Por isso, o tratamento clássico em pacientes com essa doença mistura a cirurgia de remoção de tumores citorredutora com RIPEC, que é basicamente a quimioterapia aquecida, só que em vez de ir na veia, é aplicada diretamente dentro da barriga. Você esvazia o líquido que está inundando o corpo e coloca o remédio ali no lugar. Foi esse tratamento que a Rebecca fez, mas infelizmente, ou felizmente, porque pelo menos o tratamento era uma esperança de viver, isso era só o começo. Em novembro de 2019 veio a segunda grande cirurgia. Depois do apêndice, do umbigo e do aumento menor, a nova operação removeu o aumento maior, que é uma estrutura gordurosa do abdômen que fica pendurada a partir do estômago e do cólon. Removeram também a vesícula biliar, que fica embaixo do fígado e armazena a bile, ajudando na digestão de gordura. Em seguida, removeram o baço e o intestino grosso. E aqui a coisa fica realmente complicada, porque o intestino grosso participa da absorção de água no corpo. Eles removeram também um pedaço final do intestino que segurava e armazenava as fezes antes da evacuação, ali perto do cólon, o que significa que logo em seguida removeram também o cólon por completo e o reto, o que gerava um problema não só para se alimentar e se hidratar, mas também para fazer uso dos medicamentos por via oral também. E não parou por aí. Na cirurgia também removeram o útero e o colo do útero, que tecnicamente é a parte inferior do próprio útero ligado à vagina. Depois removeram os ovários e as trompas de falópio. Algum tempo depois removeram mais partes do estômago que tinham sido preservadas e aí removeram o intestino delgado todo também. E essa informação é relevante porque o intestino delgado é responsável por boa parte da absorção de nutrientes. Se a alimentação já tinha sido comprometida, agora é que a situação estava insustentável. Na parte superior do abdômen, os cirurgiões retiraram a camada superficial do fígado, que tinha sido contaminada, e também ambos os lados do diafragma. Apesar de que eu não encontrei informações se removeram o músculo completo que separa o tórax do abdômen ou removeram algumas superfícies, como no caso do fígado. Mesmo com tudo isso, não significava que era o fim da doença, porque o PMP é incurável e, eventualmente, o câncer voltou. Rebecca passou por mais uma cirurgia para retirar outros tumores do tórax, incluindo um do tamanho de um melão. Mas, mal ela voltou para casa, descobriram um novo tumor na pelve e ela teve que passar por mais uma cirurgia e uma internação grave. Os próprios médicos admitiram que estavam ficando sem opção de tratamento, só que a notícia mais recente que eu encontrei dela foi de 2025. Mesmo depois de todas essas cirurgias e internações removendo esse tanto de órgãos, ela participou da Tour de Force, um evento de ciclismo ligado a Sir Chris Hoy, para pessoas com câncer em estágio 4 e pessoas próximas de pacientes. Ela pedalou cerca de 90 quilômetros depois de treinar cerca de 1.600 quilômetros. E ela tinha acabado de passar por mais um procedimento para resolver uma obstrução do que sobrou do intestino delgado, apenas 2 semanas antes da prova. Ela arrecadou cerca de 9.000 libras para a instituição que cuidava de sobreviventes de PMP. Daria pra gente fazer várias especulações malucas aqui, mas eu acho que um exemplo real funciona melhor. Juntando todos os procedimentos que ela fez, ela teve 13 órgãos, pedaços de órgãos e tecidos internos removidos. E ainda assim, Rebecca Hind vive hoje com essa tensão de um diagnóstico incurável, com restrições alimentares severas, tomando de 50 a 60 comprimidos por dia e aguardando uma possível nova cirurgia. Tudo isso ainda mantendo a sua rotina de exercícios. Poucas pessoas no mundo merecem o adjetivo foda. E se essa mulher não merece, meu irmão, eu não sei quem merece. Você ainda pode supor remover todos os dentes, alguns ossos para aumentar a lista de quantos órgãos dá para remover, mas eu acho que nada se compara ao caso dela. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.